Vamos lá, o Fluminense empatou com o Cruzeiro por 0-0 no Mineirão, né, numa partida que teve uma atmosfera de jogo grande, né? Teve uma atmosfera aí de jogo de reta final de Campeonato Brasileiro. O Mineirão recebeu um excelente público e o Cruzeiro mostrou por que é o terceiro colocado nessa competição, né? Porque que hoje é um dos melhores times do Brasil. Não restaram dúvidas de que o Cruzeiro hoje se encontra num estágio claramente superior ao do Fluminense, né? É mais time, jogou mais bola, foi superior durante a maior parte do jogo, criou chances para vencer, né? E teria vencido o jogo não fosse a ilustre presença do histórico arqueiro Fábio na meta tricolor, né, cara? Assim, a gente está falando aqui de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, de um ídolo do Cruzeiro e de um ídolo do Fluminense, que, aliás, só é um ídolo do Fluminense porque o Cruzeiro não soube tratar um ídolo desse quilate da forma como ele deveria, né? Porque não fosse por isso, o Fábio, né, jamais teria ido embora do Cruzeiro e jamais teria vindo fazer história, escrever a sua história no Fluminense e entrar na galeria de ídolos do Fluminense, né? E por conta disso, claro, o torcedor do Fluminense será eternamente grato, né, à diretoria do Cruzeiro lá da época, né, cara? A gente agradece aí ao Cruzeiro todos os dias, né, por ter dado a oportunidade ao clube de contar com esse goleiro histórico, com esse goleiro que é realmente um fenômeno, né? Não tem o que falar. O cara tem 45 anos, mano. Falar o quê de uma porra dessa? Isso é maluquice. O cara com 45 anos jogando nesse nível. O cara foi indicado ao prêmio FIFA The Best aos 45 anos, cara. E, porra, não é uma questão simplesmente de ele ainda está jogando muito. Porque a gente vê casos de longevidade no futebol em que o jogador, porra, chega numa idade avançada ainda muito bem. O próprio Fluminense, a gente tem um caso desse, o Thiago Silva, né? 40 anos, ainda muito bem. Só que, assim, no caso do Thiago Silva, né, joga muito com 40 anos. Mas, porra, cara, todo mundo sabe que 5 anos atrás ele jogava mais bola do que hoje. Ele era melhor do que ele era hoje. O Fábio eu já não sei, cara. O Fábio tem discussão. Será que o Fábio hoje não é melhor do que ele era 5 anos atrás, mano? Assim, o que eu posso afirmar é que, porra, se a gente pegar as temporadas dele no Fluminense, né, 2022, 2023, 2024 e 2025, a temporada de 2022, a primeira dele, foi a pior, né? Não que ele tenha ido mal, mas ele falhou em alguns momentos decisivos ali naquela temporada, né? E ele foi melhor nas temporadas seguintes. Então, assim, eu posso falar tranquilamente que o Fábio, hoje aos 45 anos, é melhor do que ele era 3 anos atrás. E isso é bizarro, né? É bizarro falar isso, assim. Não parece uma coisa realista, é surreal. Se a gente assistisse um filme sobre um goleiro que, porra, aos 45 anos está sendo decisivo em campeonato mundial, né, em primeira divisão de futebol brasileiro, sendo indicado a prêmio FIFA The Best, a gente ia falar, porra, é filme mesmo, né? Isso não é um negócio realista. Mas é a realidade, né? É a realidade do goleiro Fábio, do fenômeno, do histórico goleiro Fábio, que hoje mais uma vez foi Fábio, né? E fez defesas decisivas, né? Tem aquele lance lá que parecia que a bola ia entrar, né? A bola bate na trave, o Fábio espalma para a trave, aí bate de novo na trave e volta para a mão dele. Ele com uma mão ali, parece que a mão dele tem cola. O cara com uma velocidade de pensamento ali, numa fração de segundo, né, cara, para decidir, porque a bola bate na trave e aí ele tem um instinto de espalmar para a própria trave para a bola voltar para a mão dele para ele segurar, mano. É impressionante. Aí, né, depois tem aquele lance lá do Matheus Pereira, a bola chega pro Matheus Pereira dentro da área, a queima-roupa, o cara chuta e o Fábio defende.
E assim, é um tipo de lance que a maioria dos goleiros espalmaria aquela bola. E seria uma grande defesa, né? Mas espalmaria e aí existiria um grande perigo de um gol no rebote, né, do Cruzeiro. Só que, porra, o Fábio não deu rebote, né? Não dá rebote. Defende aquela bola ali a queima-roupa, entre outras defesas que ele fez nesse jogo de hoje, né? Sendo decisivo pro empate do Fluminense, né? No jogo em que o Fluminense, ele até começa melhor, né? Nos 15 primeiros minutos o Fluminense foi superior, conseguiu ter uma presença muito boa no campo ofensivo, marcando alto, que aliás é uma característica que tem me agradado do time do Zubeldia, né? Mas foi algo que não durou hoje, né? Depois ali o Cruzeiro foi tomando conta do jogo, né? Eu acho até que quem convida inicialmente o Cruzeiro para começar a tomar conta do jogo é o Bernal, que erra alguns passes ali, perde algumas bolas, e faz, né? Tem uma atuação ruim, é um jogador que, né? De novo, eu tenho que falar isso aqui, mas né? Eu não acredito nesse jogador, eu não acho que ele tenha o potencial que muita gente acha que ele tem. Para mim, é muito lento na tomada de decisões, né? Muito pouco dinâmico, isso na parte ofensiva, e na parte defensiva ele, assim, é, não se destaca, né? É um cara realmente que não tenho a mesma boa vontade que grande parte da torcida do Fluminense tem com ele, né? Felizmente foi sacado no intervalo, né? Lógico, estava envolvido no lance mais polêmico do jogo, né? Eu acho que se o Matheus Pereira ele toma o cartão amarelo que ele deveria tomar, eu acho difícil alguém argumentar que aquele lance ali não era para um cartãozinho amarelo, né? E assim, se o Matheus Pereira toma o amarelo e é expulso, o jogo poderia ter sido outro, né? Mas assim, eu acho que também a gente tem que lembrar que naquele lance quem faz falta primeiro é o Bernal, né? E o Bernal já tinha amarelo. Então assim, é um jogador que estava fazendo esforço também para ser expulso, além de jogar muito mal. Então assim, ainda bem que ele é substituído ali no intervalo. Outro jogador que para mim se destacou negativamente foi o Serna, né? Eu até aqui, buscando ser justo, né? Já critiquei um jogador que eu costumo criticar, que é o Bernal, mas agora eu vou criticar um jogador que eu costumo defender, que é o Serna, né? Até no meu último vídeo eu tava falando aqui que, porra, tá em má fase, mas é bom jogador, né? Continuo achando isso, mas realmente, né? Tá numa péssima fase, sem confiança nenhuma. Hoje foi engolido ali pelo Kaique, lateral do Cruzeiro, não arrumou nada, e foi, né, de maneira justa também, substituído pelo Soteldo. Mas é isso, o Serna também não foi o único jogador de ataque que estava pouquíssimo inspirado hoje, né? O Canóbio e o Everaldo também não arrumaram nada, o Lúcio Acosta segue sendo um oásis ali de qualidade e inspiração no ataque do Fluminense, né? Mas eu acho que no sem bola e defensivamente o time fez um jogo correto, né? Muita raça, muita vontade. Ali o nosso esquema defensivo não foi brilhante, né? A gente concedeu chances ao Cruzeiro, mas eu acho que na medida do possível o time cumpriu um bom papel, né? Ali defensivamente, Thiago Silva, Freitas, Hércules, René. Achei que, o René foi importante ali na parte defensiva. Achei até ele melhor do que o Samuel Xavier hoje. E, cara, foi um bom resultado, né? Um empate no Mineirão, com o Cruzeiro com essa vontade toda de vencer, né? A torcida ali compareceu em grande número e a gente conseguiu parar o Cruzeiro numa rodada muito boa para a gente, onde a gente consegue se afastar mais dos times que estavam ali logo atrás da gente e se aproximar dos times que estão na nossa frente. Então é isso, né? Vamos lá, saudações tricolores, grande abraço, valeu!